mim te leva ao Pai, guiarei os passos teus e junto a ti hei de seguir. Sim, eu irei, saberei como chegar ao fim, de onde vim, aonde vou, por onde irás, irei também. Boa tarde. Nesta quinta-feira, 27 de agosto, temos a alegria de acolher a todos e a todas nesta oração da tarde especial, em que celebramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema Protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. Teremos como participantes visitantes nesta tarde em oração a PAI de Araranguá, Santa Catarina. Acolhemos a direção e professores e professoras, funcionários e funcionárias, todos os técnicos que ali servem a comunidade de famílias e alunos especiais. A Associação de Surdos do Extremo Sul Catarinense, que se organiza também para atender aqueles que necessitam do seu serviço. Os irmãos e irmãs da Paróquia do Espírito Santo e o seu pároco, reverendo Ives Vergara, que irá trazer a mensagem e a bênção de Deus nesta tarde. Aos irmãos e irmãs da Paróquia do Redentor, a equipe pastoral que ajudou a organizar esta oração. Todos sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, amigos e amigas, ao Deus da vida. Venha o Pai materno que permanece ao lado das pessoas pobres e necessitadas. Venha o Filho fraterno que luta com os que buscam a liberdade. Venham a Ruá Divina, Espírito Santo de amor, que capacita todas as pessoas que promovem a justiça. Glória e louvor à Santa e Bendita Trindade, que restaura as nossas forças e renova a sua igreja. Que assim seja. E passamos ao canto desta tarde. Amor, amor, ser cristão é ser amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Amor, 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 amor. Ser cristão é ser amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Amor, 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 amor. Ser cristão é ser amor. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. Deus é amor. A APAI é uma organização social que defende os direitos das pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Com profissionais especializados e conhecimento acumulado em décadas de experiência, é pioneira na inclusão de pessoas com deficiência
para torná-las visíveis e protagonistas de suas vidas e histórias. É vinculada à Federação Nacional das APAES, cujo órgão coordena e alinha os trabalhos de todas as APAES no país. A Federação Nacional, então, instituiu a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que acontece todos os anos no período de 21 a 28 de agosto, visando trazer para o debate temas que impactam e que levam a sociedade a refletir sobre seu papel e postura frente às lutas das pessoas em situação de deficiência. Assim, o mês de agosto, além de colocar em pauta por uma semana questões de interesse da pessoa com deficiência e suas famílias, também foi fixado pelo movimento apaiano como o mês da prevenção de deficiências. E a cor laranja foi a escolhida para ser um dos símbolos da campanha. Desta forma, o mês passou a ser denominado de Agosto Laranja. O trabalho de prevenção visa implementar ações preventivas, pois educar para prevenir é mais eficaz do que remediar. A Organização Mundial da Saúde afirma que 10% da população mundial apresenta algum tipo de deficiência. Sabe-se que 70 a 80% delas poderiam ser evitadas se houvessem no dia a dia atitudes eficazes de prevenção. Este ano, a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla traz como pauta de discussão o seguinte tema: o protagonismo empodera e concretiza a inclusão. Foi definido com o propósito de fomentar o debate e ações estratégicas voltadas a destacar a visibilidade e o papel da pessoa com deficiência intelectual e múltipla na sociedade e sua efetiva inclusão social. Se propõe a valorizar a pessoa com deficiência e sua atuação na sociedade, assim como a destacar o importante papel das políticas públicas de educação, saúde e assistência social, para dar destaque e ressignificar o cotidiano dessas pessoas, tendo em vista que as barreiras para a inclusão são de ordem social e não por causa do corpo que conta com algum tipo de impedimento. Por isso, a importância deste momento para chamar a atenção da sociedade e dos agentes públicos sobre o pensar e agir e, sobretudo, sobre o quanto precisamos evoluir para acolher a todas as pessoas, independentemente de contar ou não com uma deficiência. Conforme Jubran, 2017, página 237, protagonismo significa assumir as rédeas da evolução pessoal, buscar a autorrealização, dar um propósito à vida e fazer a diferença para o coletivo. Para isso, é preciso, então, possibilitar à pessoa com deficiência a reconstrução do imaginário em seu favor e o compromisso do coletivo no investimento de ações condutoras de conquistas e papéis de destaque na liderança de sua vida, empoderada e fortalecida, conforme propõe o tema. Nessa mesma perspectiva, o protagonismo exige atitude do próprio sujeito, seu lugar de direito na sociedade. Exige também ações e atitudes da família, da sociedade na remoção de barreiras, do Estado no sentido de implantar e implementar políticas a fim de reconhecerem em cada pessoa com deficiência características individuais, valores e potenciais para o seu empoderamento no contexto da diversidade humana. Por tudo isso, estamos aqui.
A palavra de Deus escrita em Êxodo, capítulo 4, começando com o versículo 1 a 17. Aí Moisés respondeu ao Deus Eterno: mas os israelitas não vão acreditar em mim, nem vão dar atenção a que eu falar, e vão dizer que o Deus Eterno não me apareceu. Então o Deus Eterno perguntou: que é isso que você tem na mão? Uma vara, respondeu Moisés. Deus disse: jogue-a no chão. Ele jogou e a vara virou uma cobra, e Moisés fugiu dela. Aí o Eterno ordenou a Moisés: estenda a mão e pegue a cobra pelo rabo. Moisés estendeu a mão e pegou a cobra pelo rabo, e de novo ela virou uma vara na mão dele. Então o Deus Eterno disse: faça isso para provar aos israelitas que o Eterno, o Deus dos teus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, apareceu a você. E o Eterno continuou: agora põe a mão no peito. Moisés obedeceu. E quando tirou a mão do peito, ele estava leprosa, branca como a neve. Ponha outra vez a mão no peito, ordenou o Deus Eterno. Ele pôs a mão no peito novamente, e quando a tirou, ela estava tão branca como o resto do corpo. Então o Eterno lhe disse: se com o primeiro milagre os israelitas não acreditarem em você e não se convencerem, então em um segundo vão acreditar. Mas se com esses 2 milagres ainda não crerem e não quiserem ouvir o que você disser, tire água do rio Nilo e derrame no chão, que ela virará sangue. Moisés respondeu: ó Deus Eterno, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que comecei a falar contigo. Quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Porém o Eterno lhe disse: quem dá a boca ao ser humano? Quem faz que ele seja mudo ou surdo? Quem lhe dá a vista ou faz que fique cego? Sou eu, o Deus Eterno. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Aí Moisés pediu: não, Senhor, por favor, manda outra pessoa. Então o Deus Eterno ficou irritado com Moisés e disse: por acaso Arão, o levita, não é seu irmão? Eu sei que ele tem facilidade para falar. Além disso, ele está vindo para se encontrar com você e vai ficar contente ao vê-lo. Ele falará com Arão, ele dirá o que ele deve dizer. Eu o ajudarei a falar e lhe direi o que vocês devem fazer. Arão falará ao povo em seu lugar. Ele será o seu representante e falará ao povo por você. E você será como Deus para ele, explicando o que ele deve dizer. Leve esta vara, porque é com ela que você vai fazer os milagres. Palavra do Senhor. Salmo 136. Rendam graças ao Senhor, porque Ele é bom, pois sua bondade subsiste para sempre. Rendam graças a Deus, o Deus, pois sua bondade subsiste para sempre.
Louvem ao Senhor dos Senhores, pois sua bondade subsiste para sempre. Ao único que faz obras maravilhosas, pois sua bondade subsiste para sempre. Aquele que fez os céus com inteligência, pois sua bondade subsiste para sempre. Ao que estendeu a terra sobre as águas, pois sua bondade subsiste para sempre. Ao que fez os grandes luminares, pois sua bondade subsiste para sempre. O sol para governar o dia, pois sua bondade subsiste para sempre. A lua e as estrelas presidirem a noite, pois sua bondade subsiste para sempre. Ao que operou prodígios no Egito, pois sua bondade subsiste para sempre. E libertou Israel da escravidão, pois sua bondade subsiste para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, pois sua bondade subsiste para sempre. Ao que dividiu o mar vermelho, pois sua bondade subsiste para sempre. E por ele passou o povo de Israel, pois sua bondade subsiste para sempre. E derrotou o Faraó e seu exército no mar vermelho, pois sua bondade subsiste para sempre. Ao que conduziu seu povo pelo deserto, pois sua bondade subsiste para sempre. Defendeu-o de reis poderosos, pois sua bondade subsiste para sempre. E abateu reis famosos, pois sua bondade subsiste para sempre. A Sion, rei dos amoreus, pois sua bondade subsiste para sempre. A Og, rei de Bazã, pois sua bondade subsiste para sempre. E lhe deu a terra boa por herança, pois sua bondade subsiste para sempre. Herança de Israel, seu servo, pois sua bondade subsiste para sempre. Em nosso abatimento, o Senhor lembrou-se de nós, pois sua bondade subsiste para sempre. E nos libertou de quem nos oprimia, pois sua bondade subsiste para sempre. É Ele quem dá alimento a toda criatura, pois sua bondade subsiste para sempre. Louvem ao Deus dos céus, pois sua bondade subsiste para sempre. Louvem ao Senhor dos senhores, pois sua bondade subsiste para sempre. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora, e será eternamente. Amém. Hoje estamos homenageando pessoas que precisam de muito carinho e amor, que são pessoas com algumas deficiências e que nós podemos dar bastante apoio. E uma dessas formas de se demonstrar amor é cantando. Caia como a chuva a tua palavra e se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém.
a chuva, a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Desça como a chuva a tua palavra, que se espalhe como orvalho, como chuvisco na relva, como aguaceiro na grama. Amém. Segunda leitura encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, no capítulo 10, iniciando pelo versículo 46. E depois foram para Jericó. E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Palavra do Senhor. Paz e bem a todas as pessoas que nos assistem. Quero inicialmente já agradecer ao reverendo Paulo Roberto, reitor da Paróquia do Redentor, pelo convite para participar, e trazer a mensagem neste dia em que celebramos e lembramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que tem este ano como tema: protagonismo empodera e concretiza a inclusão social. É um tema muito forte, muito especial. E eu fico realmente grato por ter a oportunidade de partilhar com vocês um pouco sobre este tema e refletir sobre esta trajetória que tem a Pastoral das Pessoas com Deficiência de nossa diocese. Em 1998 foi criada nesta diocese esta pastoral, a Pastoral das Pessoas com Deficiência. E esta pastoral, ela nasce com um questionamento. Esse questionamento era buscar descobrir através do estudo, dos encontros, da reflexão, por que as pessoas com deficiência foram tão importantes no ministério, nas ações, na vida de Jesus Cristo, porém estavam afastadas da sua igreja. Ou seja, para Jesus, durante a sua caminhada, na sua estadia conosco, o seu tempo que por aqui esteve, elas eram absolutamente significativas, importantes, estavam sempre presentes. E os textos bíblicos são as dezenas que contam isto. Porém, a sua igreja
elas não estavam lá, no mesmo porte, no mesmo volume, na mesma presença. Buscávamos entender isto, compreender, estudar estes textos bíblicos e ir mais a fundo. Com isto, ao longo de muitos anos, foi se trabalhando, né? Foi conversando, foi dialogando, foi se chegando a essas pessoas, né, com deficiência, ouvindo suas histórias, suas trajetórias, ouvindo tantas vezes os seus clamores, as exclusões, as vezes que foram vítimas de bullying, de exclusão, de pessoas que, das mais diversas formas, repetiam a elas aquilo que nós ouvimos no texto do Evangelho de Marcos 10, de 46 a 52, que ouvimos há uns instantes atrás, lido pela reverenda Eva Riesch, aliás, atual coordenadora da Pastoral das Pessoas com Deficiência. Mas antes de refletirmos um pouquinho sobre este texto, eu quero colocar alguns pontos gerais que acho que vai nos ajudar ainda melhor a compreender o contexto desta reflexão. Primeiro, dizer que a passagem, né, de Marcos 10 também consta no Evangelho de Mateus e de Lucas. E isso significa se tratar de algo muito importante, porque todos os três evangelistas acharam por bem conservar esta história. Isto é um marco importante. Os três contam a história, com pequenos detalhes diferentes, mas lá está. Bartimeu, cego, filho de Timeu, sendo curado. Outro detalhe importante é que os três últimos versículos que antecedem esta perícope, que começa no versículo 46, ou seja, 43, 44, 45, os versículos anteriores, Jesus Cristo diz algo muito importante, que precisa ser compreendido como antecessor a este texto, para ver como nem tudo aquilo que o próprio Jesus Cristo fazia, ensinava, era compreendido por seus discípulos e aqueles que o cercavam. Os versículos anterior diz assim, 43, mas entre vocês não deve ser assim. Quem de vocês quiser ser grande, deve tornar-se o servo de vocês. E quem de vocês quiser ser o primeiro, deve tornar-se o servo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e para dar sua vida como resgate em favor de muitos. Jesus Cristo estava dizendo para que ele veio e qual deveria ser a função daqueles que o seguiam. Servir aos outros. Nunca ser o primeiro, nunca se colocar numa posição superior, mas servir. Escutem bem isso. Jesus já tinha alertado. Outro detalhe também significativo para compreendermos a importância desse texto é que ela é a última perícope, a última partezinha, né, do Evangelho de Marcos, antes da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, né, que nós sempre lembramos no domingo de Ramos. Antes de entrar em direção, né, à sua Páscoa, esta é a passagem. Este é o último milagre, como se fosse assim um último ensinamento, para que compreendessem a importância daquele fato. Portanto, esta perícope, este texto que usamos hoje, Mateus 10, de 46 a 52, ele está exatamente entre duas grandes lições. Jesus dizendo, eu não vim, né, para ser servido, eu vim para servir. E essa é a função também de vocês. E se preparando para a Páscoa, para a vida nova. Portanto, vamos dar uma olhada agora no texto segundo Lucas. Nele, conta a entrada de Jesus em Jericó. Jericó, uma cidade importante de Israel. E conta que ao entrar nesta cidade, um cego, que ganha um nome, portanto já era conhecido, ou ganhou importância depois, e o seu nome foi escrito para marcar, chamado Bartimeu,
e dá até a sua filiação, filho de Timeu. Bartimeu estava pelo caminho. Quando Jesus passava, Bartimeu começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parece não ter surtido efeito esse primeiro clamor. Então, grita ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Já então, aqueles que seguiam Jesus, e dá para se pensar sim, inclusive os seus discípulos mais íntimos, fazem com que Bartimeu fique quieto. Não perturbe o mestre, deixe-o, né? Como quem diz, você não é digno. Cale a boca. Porque precisamos compreender que realmente, dentro da religiosidade daquele tempo, não davam importância às pessoas com deficiência. Havia, inclusive, a compreensão de que pessoas com deficiência eram amaldiçoadas, eram pecadoras, cumpriam de alguma forma pecados prévios e por isso castigadas com uma deficiência, seja pecados seus ou até mesmo dos seus antepassados. E isso é possível ver lá no Evangelho segundo João, no capítulo 9, onde há um capítulo inteiro dedicado exatamente à questão da cegueira. Quando os discípulos lá perguntaram: quem foi que pecou, Senhor? Ele ou seus antepassados para que ele fosse cego? E Jesus disse: nenhum dos dois. Ele é assim para que nele se manifeste a glória de Deus. Um lindo texto, vale a pena ler também. Mas voltando a Marcos, eles, com esta percepção de que o cego era pecador, amaldiçoado, alguém impuro, indigno da presença de Deus, querem fazê-lo calar. Jesus, porém, escuta o seu clamor e diz: tragam-no a mim. E aí há um fato interessante. Aqueles que há uns instantes atrás faziam, né, o cego Bartimeu calar, queriam lhe impor o silêncio, que ficasse quieto, agora vão a ele e disse: coragem, o Senhor está te chamando. Agora eles têm uma palavra. Mediante a palavra de Cristo, eles mudam também a sua atitude. Isso é pedagógico. Já estão compreendendo, parece, esta mudança. Que Jesus, o texto não diz, mas talvez pudesse ter lhe dado um puxão de orelha. Né? Vão chamá-lo. E eles o chamam, o encorajam. Bartimeu dá um pulo, né, e os acompanha. E diante de Jesus tem uma passagem que nos conecta diretamente com o tema da semana, que é protagonismo, empodera e concretiza a inclusão social. E vejamos que Jesus pergunta ao cego: que queres que eu faça por ti? Jesus lhe dá o protagonismo. Ele é protagonista. Não é Jesus que diz o que vai fazer por ele, como o Senhor Todo-Poderoso podia decidir. Não, mas Jesus quer ouvi-lo. Ele é importante. Ele está no meio da cena. Todos se calam para ouvi-lo. O protagonista empoderado pelo próprio Jesus Cristo. E este declara: eu quero voltar a ver, Senhor. E Jesus diz: então, que assim seja. A tua fé te curou. Este empoderamento mostra o profundo amor e respeito de Jesus Cristo pelas pessoas com deficiência. Ele não as vê, diferente da visão daquele tempo, de que sejam pecadoras ou que tenham castigos ou amaldiçoadas. Muito pelo contrário. Ele lhes respeita, lhes ouve, tanto que declara a sua fé. Os outros a julgavam pecadora, impura, indigna, e Jesus reconhece a sua fé. E esta fé o curou. E de imediato, ao ser curado, este outrora cego, pedinte, às margens como um mendigo, agora o segue como um discípulo. Ele conquistou, pela sua disposição, sua coragem, sua fé, um lugar
junto aos discípulos e dá uma lição extraordinária. E Jesus Cristo, como pedagógico que é esse texto, mostra, né? É usado para mostrar a todos que não há castigos a serem pagos pelas pessoas com deficiência, não há maldição, não há. O que há é uma sociedade que exclui, deixa à margem, que tantas vezes não quer ouvir, que se sente talvez mais consolada ao dar esmolas, porque sempre dar esmolas é mais fácil do que acolher. Sempre dar esmolas é mais fácil do que abrir o espaço que pertence a essas pessoas e lhes permitir estar em nosso meio. Sim, esta lição é importante. Este texto é profundo. E por isto, ele vem ao encontro também daquele que era a inquietação ao criarmos a pastoral das pessoas com deficiência. Por que será que eram tão importantes lá no ministério de Jesus Cristo e ausentes na vida da igreja? E a resposta que veio a mim, enquanto teólogo, talvez outros tantos possam dar outras interpretações, é que ainda os discípulos de outrora e os discípulos de hoje, que são as mãos de Deus agindo no mundo, que são aqueles que devem ir fazer esse serviço diaconal, tantas vezes não o fazem. Em vez de trazer, de encorajar, de aproximar as pessoas de Deus, as calam, as excluem, passam ao largo. O papel da Igreja de Cristo é exatamente cumprir aquilo que Jesus disse: tragam-no, ouçam-no, aproximem-no, apoiem-no, encorajem-no. Esse é o nosso papel enquanto igreja. Por isto, deste texto fica duas grandes lições. E com elas eu gostaria de concluir essa reflexão. A primeira lição é exatamente a que as pessoas devem ser protagonistas, empoderar-se, saber que elas têm poder, têm dignidade, têm em si o amor de Deus. São marcados como seus filhos e filhas, independente da sua condição física, intelectual, são filhas do nosso Senhor. E por isto, elas têm o direito a ocupar o espaço. Gritem, gritem, clamem, peçam, insistam, lutem. Esta é um dos pontos, uma das lições dessa mensagem. A própria pessoa com deficiência e aqueles que o apoiam, seus familiares, as instituições, façam isto. Inclusive, tantas vezes, exigindo esse espaço da própria igreja. Exigindo que se derrubem as barreiras arquitetônicas que as afastam dos templos, dos espaços. Façam isto. Sua voz ajudará a igreja. Mas a outra lição é para dentro da própria instituição. Pois dentro da própria instituição, e Jesus dá esse puxão de orelha, às vezes somos nós, nós, membros da igreja, que afastamos as pessoas, que não lhe ouvimos, que não lhe acolhemos, que não abrimos as portas, que não estendemos a rampa, o acesso, para que sejam elas também membros da sua igreja. Nós precisamos também internamente ouvir esta passagem, essa lição, esse chamado, para ser transformado. Portanto, este texto, esta semana, a palavra de Deus vem para nos ajudar, para nos enriquecermos, nos fortalecermos, nos apoiarmos e nos corrigirmos mutuamente. Sociedade e igreja. Pessoas com deficiência, igreja, pessoas com deficiência, a palavra de Deus, juntando forças, compreendendo-nos mutuamente e especialmente preparando a Páscoa, a vitória, a transformação de vida que vem através de Jesus Cristo. A palavra de Deus
é sábia. A palavra de Deus é riquíssima. E, acima de tudo, a palavra de Deus é palavra de salvação para todos nós. A salvação do Senhor, através do próprio Jesus Cristo, é que todos tenham vida e a tenham em abundância. Isto salva o mundo, isso transforma o mundo, isso vem verdadeiramente como papel da sua igreja e de todos que em Jesus creem. Podemos dizer amém? Então, que assim seja. O Senhor vos abençoe, vos guarde e transforme a todos nós, cada vez mais, em instrumentos do amor e da paz de Jesus Cristo. Fiquem na paz e um grande abraço. Amém. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Pro mais velho ou pro mais novo, pra alguém apaixonado, alguém medroso. O melhor lugar do mundo é dentro de um abraço. Pro solitário ou pro carente, dentro de um abraço é sempre quente. Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. No silêncio que se faz, o amor descompromisso. Oh, baby, baby, dentro de um abraço, tudo mais já está dito. O melhor lugar do mundo é aqui, é dentro de um abraço. É por aqui não mais se ouve o tic-tac dos relógios. Se faltar a luz fica tudo ainda melhor. O rosto contra o peito, teus corpos no amasso, os corações batendo juntos em descompasso. Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha, num abraço a gente encontra. Tudo que a gente sofre, num abraço se dissolve. Tudo que se espera ou sonha,
como hoje é o nosso dia, a Semana da Pessoa com Deficiências. Sou muito feliz por ter essas deficiências e ter uma família, porque eu não pedi para ter essas deficiências, mas infelizmente eu tenho e sou feliz. Não sou triste, sou alegre. E também quero falar sobre os meus colegas. Ninguém pediu para ser deficiente, mas eles são felizes da maneira deles. Então, agradeço, a vocês por nascer alegre. Então, olha, muito obrigado por este vídeo que está sendo gravado para levar para a minha escola, a PAI de Araranguá. Eu agradeço. Muito obrigado. Esses são os minutos que eu estou falando. Sou feliz, tenho um filho, tenho um marido e sou bem grata. Obrigada. Oremos pelos nossos irmãos e por nossas irmãs que estão enfermos. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença, continua, nós te suplicamos, a assistir misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Luci, Cecília, Olga, Odisseia, Edith Teixeira, Daladier, Luiz Carlos, Celina Edith, Reverendo Sebastião, Juliana, Maria Elci, Vinícius Machado e Ivone Gomes. Alegra e cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por estas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência. E assiste com tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oração pelos aniversariantes. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pois a vida é o dom maior que pudeste nos dar. Especialmente queremos lembrar os aniversariantes destas últimas semanas. Nosso querido Reverendo Carlos Albert, no dia 22 de agosto. Meu neto mais velho, Miguel Batista, completou 13 anos no dia 23 de agosto. A senhora Maria Arlete Fernandes, no dia 24 de agosto. Nosso querido amigo Zezinho, que sempre ficou nos domingos pela manhã, na entrada da nossa igreja, da Paróquia do Redentor, que no dia 29 de agosto. E minha netinha caçula, Luísa, que completará 1 ano de vida no dia 30 de agosto. Sê com eles, cobrindo-os de bênçãos, para que possam celebrar seus aniversários, com alegria e gratidão a ti. É o que te pedimos, por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso
Gratidão por todos aqueles que vieram trazer nesta oração a luz de Cristo para nós e a sua igreja. E dizer para todos, para aquele que é o nosso líder e o nosso exemplo: fica conosco, Senhor Jesus. Agora que a noite se aproxima e o dia já findou, sê nosso companheiro no caminho, anima nossos corações e desperta a nossa esperança, para que te conheçamos tal como te revelas nas Escrituras e no partir do pão. Concede-nos isso por amor de teu nome. Amém. E agora, neste momento da bênção final, nós queremos chegar diante de Deus para pedir que abençoe a todas as pessoas que nos assistem nesta celebração e, de modo especial, a bênção de Deus sobre todas as pessoas envolvidas na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla e todas as pessoas envolvidas nesta causa tão importante. Invocamos a bênção do Deus que empoderou as pessoas pobres, deficientes, excluídas, ao Deus que as transformou em protagonistas do seu reino, dizendo que elas estarão lá em primeiro lugar. A este Deus de misericórdia e de amor, que através de seu Filho Jesus Cristo mostrou a todos esta face bondosa do Senhor, e ao Espírito Santo, que inspira, anima e a cada dia caminha conosco em direção ao reino de Deus, nós invocamos a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que ela seja conosco e conosco permaneça para sempre. Amém. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. O amor sem Deus tão passageiro é, mas o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá. Não morrerá, não morrerá, é algo que jamais morrerá. Sim, o doce amor de meu mestre é algo que jamais morrerá.
se foi premeditado ou coisa do acaso, calma. O mundo precisa de pausar. No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? No fim tudo volta ao seu lugar. Talvez seja a hora pra pensar. Nem tudo se pode controlar. O que será que o mundo tem a falar? Calma, calma, calma. Quem é que nunca disse precisa de espaço? Que a vida era corrida, que andava ocupado. Calma, a vida precisa de pausar. Quem é que nunca disse que faltava tempo pra ficar em casa, ficar sem fazer nada? Calma, a vida precisa de pausar.